implementar soluções de IA podem ser complexo e demorado. Até para não ser utilizada de qualquer forma, principalmente porque vem essa questão de responsabilidade, como a gente já trouxe aqui. Então, assim, a utilização de dados, né, de pessoas. De fato, existe esse risco. E para que isso fique mais claro, eu trouxe aqui 3 impactos positivos na tomada de decisão e 3 riscos. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta ao Pode Simplificar. E deixamos uma perguntinha aí no ar, né, para a parte 2, mas antes disso eu vou apresentar a minha parceira de podcast, a minha querida host, Michele Francisco. Oi, Mi. Oi, Laís. Olá, pessoal. Sou Michele, contadora, e estamos de volta na parte 2. Pois é, vamos lá, Mi, vamos jogar aí as 6 dicas maravilhosas. Mi, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao confiar na IA para a gestão financeira? Boa pergunta, Lá. Eu trouxe aqui 6 desafios para compartilhar com você. 1. Complexidade na implementação. Implementar soluções de IA podem ser complexo e demorado. Porque em muitos casos as empresas trabalham com softwares que já vêm com um padrão um pouco mais antigo, então fazer essa implementação é um pouco complexo. Adaptação a mudanças. A adaptação de sistemas antigos, ela exige novos recursos, tempo e muitas vezes mudança nos processos organizacionais. Então você precisa mudar um formato de cultura, um processo que já vem dando certo, então é uma adaptação à mudança. 3. Investimento financeiro. Tende a IA trazer uma economia para a empresa, mas inicialmente você precisa ter um investimento, um gasto ali para a implementação dela, para ver essa economia futura. Falta de conhecimento e capacitação. As empresas podem não ter recursos humanos capacitados para trabalhar com a IA adquirida para a empresa. Segurança de dados e privacidade, como você comentou lá na parte 1, que é a coleta, armazenamento e análise de dados devem ser feitas de forma segura para evitar a violação de dados e garantir a conformidade com as leis de privacidade. E isso também pode aumentar a complexidade e o custo da implantação da IA na empresa. E 6, regulamentação e conformidade. À medida que a IA se torna mais prevalente, novas regulamentações vão sendo desenvolvidas e automaticamente as empresas precisam seguir essas questões éticas, legais para a aplicabilidade dela. Até porque a legislação, ela vem para regulamentar comportamentos. Então, conforme essas tecnologias vão surgindo, elas precisam ser regulamentadas, até para não ser utilizada de qualquer forma, principalmente porque vem essa questão de responsabilidade, como a gente já trouxe aqui. Então, assim, a utilização de dados, né, de pessoas, muitos dados sensíveis, muitos dados pessoais, então precisa ter muito cuidado e conforme ela for se estabilizando no mercado, vão ter que vir mais legislações para poder tratar a respeito. Exato. E Laís, e no setor jurídico? Como a IA pode auxiliar advogados e escritórios no dia a dia? Mi, já começo dizendo para os meus colegas que a IA, vamos citar o ChatGPT, né? Ele vem para auxiliar o profissional e não fazer o trabalho do profissional, viu? Porque muita gente utiliza aí para fazer o trabalho, mas na verdade ele vem para auxiliar. Então, eu vou trazer aqui qual o papel da IA para otimizar nossas tarefas, porque nós temos que defender clientes, organizar escritório, então eu trouxe de uma forma mais prática como ela pode nos auxiliar e não fazer o nosso trabalho. Vamos lá, atendimento ao cliente. Chatbots jurídicos podem ser programados para responder dúvidas básicas de clientes, agendar reuniões e até coletar informações preliminares para os advogados, facilitando essa parte, né? Então, ela já
busca quais informações, qual área que a pessoa está procurando, qual dúvida específica ela tem, o advogado já tem acesso filtrado, né, a todas essas informações. Gerenciamento de processos. Sistemas da IA podem analisar decisões judiciais e sugerir estratégias processuais. Confesso que eu utilizo muito nesse aspecto. Então, às vezes uma decisão ela está um pouco difícil de entender, então a gente pode utilizar a IA, o chat em específico, para poder destrinchar ali a decisão, nos ajudar com estratégias. Às vezes a gente nem pensa, né, numa outra estratégia, então ele vem para trazer isso, mas óbvio, nós que vamos analisar o que é melhor e mais adequado para o nosso cliente. Inclusive, até considerando essas questões da IA não fazer o nosso trabalho, sempre considerar que o advogado precisa revisar, tem uma recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Eu vou deixar até o link para vocês, tá? Porque são 15 páginas, então lá tá bem mais destrinchado. Então, a recomendação OAB número 001 de 2024, que estabelece diretrizes para o uso da IA na advocacia. E entre os principais pontos estão: a IA não pode substituir o julgamento profissional do advogado, que foi o que eu acabei de falar. Então, nós que vamos analisar essas estratégias e colocá-las, né, de forma mais adequada para o problema do nosso cliente. Advogados devem revisar qualquer documento gerado pela IA antes de enviá-lo ao cliente ou tribunal. Inclusive, eu trouxe uma reportagem do G1, em que o advogado levou uma bronca do juiz, isso mesmo, levou uma bronca do juiz, porque apresentou uma decisão judicial inexistente. Então, não observou, não fez essa análise, essa revisão, e aí a IA montou uma decisão judicial de acordo com os argumentos do advogado, e ele acabou juntando sem analisar se de fato essa decisão existe. Então é muito bom revisar, verificar se realmente existe jurisprudência a respeito, para não passar por isso, né? Levar uma bronca aí do juiz, né? Por conta de juntar uma decisão errada e, no fim das contas, acaba prejudicando até o seu cliente. E também a recomendação da OAB fala que o uso excessivo da IA deve ser evitado, pois pode comprometer a qualidade dos serviços jurídicos. Outra coisa também, o advogado deve supervisionar a utilização do IA pelo seu estagiário ou assistente. Também ficar de olho da forma como eles processam essas informações. Quando você pede para o seu estagiário fazer alguma busca de jurisprudência, verifique se realmente ele está utilizando a inteligência artificial de forma correta. Muito bom, Lá. Importante você falar esses pontos, porque a IA, ela não deve ser... A gente não deve confiar na IA de forma 100%, porque às vezes ela dá uma alucinada nas respostas. Sim, sim. Elas colocam, já sabe mais ou menos o que você está defendendo ali, já joga uma decisão perfeita, coloca até o número de processo. Então é sempre bom olhar, vai lá no tribunal, ou utiliza aí a seu favor, coloca lá a fonte. Pede a fonte da onde ela tirou essa decisão para vocês se certificarem se realmente ela existe ou não. Então, aquilo que vem para facilitar, às vezes, no fim das contas, pode te atrapalhar. Então, por isso que a ação humana é muito necessária, principalmente na nossa área, né? Que a gente tem que ter muita responsabilidade com as informações. Inclusive, essa recomendação veio para corroborar isso. Então, qualquer informação passada para o cliente e para o tribunal deve ser analisado antes pelo advogado, principalmente quando você utiliza essa ferramenta. Imi, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das redes sociais mais uma vez. Vamos. Quer chamar o pessoal, Imi? Quero convidar você que está nos assistindo, se você está gostando desse episódio, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo relevante. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, e espero você lá. E Mi, falamos muito sobre essa questão das decisões, né? Como o IA pode impactar nessa tomada de decisão, que a gente está deixando claro que em excesso talvez pode ser ruim, então vem de acordo com a minha próxima pergunta para você.
Como a IA pode impactar a tomada de decisões estratégicas nas empresas? Existe o risco de gestores confiarem excessivamente nos algoritmos e perderem a visão crítica dos negócios? Sim, lá. De fato, existe esse risco. E para que isso fique mais claro, eu trouxe aqui 3 impactos positivos na tomada de decisão e 3 riscos em confiar. Porque quando a gente fala em tomada de decisão, é a ponta. Uma coisa é o processamento de dados, a preparação, levantamento ali preditivo e tal, e a outra coisa é você tomar a decisão baseado no que a IA trouxe para você. Então vamos lá. Impactos positivos. Análise de dados de grande escala. Exemplo. A IA, ela pode analisar um comportamento de compra de cliente, por exemplo, e prever quais os produtos vão ter maior demanda e, com isso, te auxiliar na compra futura daquela mercadoria. Se você deve comprar menor quantidade ou maior quantidade daquele produto específico, impacto positivo. Tomada de decisões preditivas. Exemplo, ferramentas de IA, elas podem prever como a economia vai se comportar ou como o concorrente ele vai reagir a uma estratégia específica da sua empresa, dando ali uma visão estratégica para o seu negócio com essa visão de mercado futuro. 3. Melhoria na experiência do cliente. Isso ocorre, vocês já devem ter observado. Exemplo, sistemas de IA, eles podem recomendar ofertas de produtos de acordo com o comportamento de compra do consumidor. Então, exemplo, você vai na Amazon, por exemplo, em outro site, você compra um produto, adiciona no seu carrinho, aí já aparece produtos que você também gostaria de comprar. Aí aparece lá produtos semelhantes do seu interesse. Então, também é um impacto positivo para a tomada de decisões. Agora, riscos em confiar excessivamente nos algoritmos, né? Primeiro, falta de visão crítica e criatividade. Um exemplo, a falta de visão humana crítica pode levar a decisões baseadas apenas em dados qualitativos e não considerar aspectos intangíveis, como a cultura organizacional, era que a gente estava falando até sobre crédito de empréstimos, o impacto social que isso vai ter. A visão de longo prazo da empresa, o valor da empresa. Então, ela não tem esses dados para formar ali uma análise crítica, que precisa da análise humana. 2. Tomada de decisões caixa preta. Isso é o quê? Até bate com o que você estava falando dessa reportagem, né? Onde a IA trouxe ali um artigo, né, lá? Isso. Onde nem existia. É uma decisão judicial, Miriam. Uma decisão que ainda nem mais grave, mais sério, né? Mais sério, porque basicamente os juízes, eles levam muito em consideração como o tribunal está se posicionando. Então, você trazer uma decisão judicial que não existe é seríssimo. É seríssimo. Bom, e casa aqui com a questão do tomada de decisões caixa preta, tem muitos modelos de IA que funcionam como caixa pretas, traz uma informação, só que sem ter de fato uma base lógica de como ela chegou naquilo. E isso existe. Então, não tem uma explicação de como ela trouxe aquele dado. Então, é muito sério confiar numa informação da inteligência artificial sem supervisão, porque de fato pode ser algo que não existe. Exato. E aí, e falando em nível empresa, então assim, pode dar um efeito rebote muito grande no que a pessoa quer tomar de decisão. Tomou uma decisão baseada naquilo e pode ser algo muito diferente. Então, precisa primeiro ser supervisionado, verificado se procede, para depois tomar uma decisão. É como você disse muito bem, né? Ela veio não para substituir de fato uma informação por completo, mas para auxiliar. Auxiliar e você com aquilo ter aí até mais conexões neurais, né? Mais sinapses e tomar a decisão correta. Exato. Às vezes passa alguma coisa batida, né? Então, porque é lógico, o ser humano, ele é falho, então algumas informações podem passar desapercebidas. Então, a IA vem para te auxiliar, porque ela consegue processar muito mais informação, mas a decisão, de fato, é sua com base em análise concreta. Exato.
Bom, e desconexão da realidade de mercado. A dependência excessiva de previsões históricas pode resultar em decisões desatualizadas ou desconectadas das condições atuais do mercado. Porque, assim, Uhum. como ela prevê que o mercado vai ser no futuro? Se baseando no histórico. Sim, Então, pode ser também que a informação não seja precisa. perfeito. Bom, lá. E um aspecto relevante para as empresas é a adaptação da equipe ao uso da IA. Quais cuidados jurídicos devem ser tomados ao implementar treinamentos e políticas internas para o uso responsável dessa tecnologia? Perfeito. Trouxe algumas práticas, tá, gente? Criar uma política interna sobre a IA. Então, as empresas devem definir como e para quais finalidades a IA está sendo utilizada. Lembra que a gente falou no início da questão da LGPD? A utilização, principalmente quando se trata de processamento de dados, você precisa explicar para qual finalidade, né, para não pegar qualquer informação, está sendo utilizado, processado, né, coletado esses dados. Então, a política interna vai explicar para que você utiliza, pega esses dados, qual é a forma de processamento, questão de segurança, responsáveis por lidar com esses dados. Então, ali que vai especificar tudo. Treinar a equipe para lidar com a IA. Todos os funcionários que interagirem com os sistemas da IA devem compreender as limitações e riscos das tecnologias. Aquilo que a gente falou aqui, um erro comum é confiar cegamente naquilo. Então você tem que treinar a sua equipe para entender que a IA vem para auxiliar, tá? E não para fazer o trabalho. A intenção de ter a intervenção humana é fazer essa análise crítica, né? Que existe uma legislação que trata sobre isso, ter todo esse cuidado ao processar os dados e também ter principalmente uma responsabilidade em relação ao que você está passando, né? Principalmente porque a intervenção humana é essencial. Garantir supervisão humana, voltando ao que já falamos aqui. Garantir transparência com os clientes, então a política interna vem para isso também, caso o cliente queira, né? Ele tem, por ser titular do dado, ele tem direito de saber para que está sendo utilizado, processado esses dados. Então você tem o dever de explicar. E ao contratar um sistema de IA, é essencial analisar tudo isso, se esse sistema está de acordo com a LGPD, se tem criptografia, que a gente sempre retorna falando sobre isso, se tem controle de acesso, então, por exemplo, né, qualquer pessoa que pode utilizar esse sistema são pessoas específicas com login, até para você ter uma segurança de quem está mexendo, processando esses dados, até para verificar também eventuais vazamentos. Auditoria e transparência, se você consegue auditar esse sistema. Resistência e ataques, então proteção contra vazamentos, invasões e acessos cibernéticos, né? Invasores cibernéticos, então para ver se o seu sistema tem essa proteção. E backup e recuperação, política de cópia de segurança para evitar perda de dados em caso de falhas. Basicamente é isso, mas tem várias outras coisas que podem ser aplicadas, mas o mais importante é ter transparência com seu cliente, ensinar os seus funcionários a ter responsabilidade ao mexer, né, num sistema de inteligência artificial e que esse sistema tenha a segurança necessária e esteja em conformidade com a LGPD. E a gente estava falando no início lá sobre se a inteligência artificial vai substituir, né, os empregos. E, na minha opinião, eu acho que a inteligência artificial não vai substituir os empregos, mas eu acho que quem aprender e se adaptar a ela vai substituir os empregos de quem não sabe mexer na IA. Por Nossa, isso, perfeito. por isso a importância de capacitação. Capacitação e entender como que funciona a IA, trabalhar com ela como auxiliar. Nossa, a pessoa vai ganhar uma velocidade gigantesca. Quando você entender que ela não serve para fazer o seu trabalho, você vai conseguir utilizar melhor a ferramenta, ou seja, vai conseguir otimizar tempo,
né? Porque ela vem para otimizar muito tempo. Por exemplo, voltando na minha área, quando eu falei que eu utilizo para destrinchar ações, decisões judiciais. Também utilizo muito, por exemplo, eu tenho que analisar a argumentação da parte contrária. Às vezes vem uma petição ali de 20, 30 páginas, acontece. Então, ao invés de você ficar ali lendo, então ela vem o quê? Ela traz, lógico, ela vai topificar, vai trazer tudo de forma resumida. Então, vai otimizar esse tempo que você perderia lendo folha por folha, às vezes acaba sendo até repetitiva as informações. Ali ela vai trazer o quê? Tudo já destrinchado, resumido. Você já economizou tempo ali. Você já passa já para a próxima fase ali, que é a fase mais estratégica. Então, ela vem para otimizar tempo, ela vem para trazer também novas ideias, né? Às vezes você não chegou a pensar naquela possibilidade, ela traz essa possibilidade de forma muito assertiva. Ou você fala, não, isso aqui não tem nada a ver, já tira de ponto ali. Então, ela vem para te auxiliar, te ajudar, né? Então, quem souber utilizar de forma consciente e responsável, vai ser Vai excelente. voar, né? Vai voar, com certeza. E assim, a tão prova que ela é complementar, exemplo, chat GPT. Você tem que saber perguntar. Se você pergunta de Sim, forma errada, vai vir lá um conteúdo simples, que não vai ter muito a ver. Se você aprende a perguntar de forma certa, vai te dar um ótimo conteúdo. verdade. Inclusive, não sei se você já viu da sua área, Mi, mas da minha, tem advogados que ensinam como você perguntar de forma assertiva para o chat. Sim. Para ele justamente te ajudar em vários aspectos, né? E entra na capacitação aí para mexer com IA. Entra isso, inclusive, aprender a perguntar Exato. para ela. Educação, né? Muito importante. Sim. Sempre vindo para agregar. E estamos chegando ao fim, Mi. Sim. Confesso que eu estava com saudade de gravar Eu nessa mini também, férias. também. É reestreia, né? Nossa, Reestreia, sempre vem pós-férias. aquele friozinho na barriga aqui, porque a gente até comentou aqui que a sensação é igual, gente. É a mesma responsabilidade, porque a gente sabe o peso que tem de trazer informações das nossas áreas. Então a gente sempre procura ser mais responsável possível para levar o melhor para vocês, levar um conteúdo de fato que a gente cheque, verifique que é real, que tem veracidade no que a gente está trazendo. Então, é sempre bom. Assim, tem esse friozinho na barriga, mas é sempre É bom estar sempre aqui. bom, é verdade. E Muito bom Mi, mesmo. para finalizar, qual é a principal recomendação para empresas que querem implementar a IA, mas sem correr riscos excessivos? Bom, a principal recomendação para empresas que querem implementar a IA sem correr riscos excessivos é adotar lá uma abordagem equilibrada e gradual. Então, ó, 1. Implementação em menor escala. Ao invés de iniciar com soluções grandiosas, começa com uma solução pequena de inteligência artificial a ser implantado na empresa. 2. Investir na capacidade da empresa para usar as ferramentas da IA, senão não adianta. E terceiro, garantir supervisão e auditoria desses dados para que realmente seja assertivo para a tomada de decisões. Aê! Muito bom. Muito bom. Bom, pessoal, você que gostou do nosso episódio, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e até a próxima. É isso aí, pessoal. E se você também tem mais algum tema que você quer que a gente traga aqui, né, lá, Sim. para vocês, deixa nos comentários e a gente vai preparar, trazer com bastante carinho para vocês. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.